tem que aguentar aqui, ó. Olha lá. Se eu tô aqui é castigo, Mariana. É, pode ser, é um bom ponto. Ó, a gente tava discutindo aqui, ô Felipe Mota, pra vocês seguirem a pauta também, falando de... A cara do Pedro, de intelectual dele hoje. É fácil que eu não vejo ele. Sobre seleção brasileira... Tá Pondé. Não tá aparecendo? Você busca referências? Desculpa, eu acompanho a filosofia nacional, você deveria acompanhar também. A minha filosofia é Pedro Ivo Almeida fazendo análise. Tá bom. Que é o seguinte, a CBF tem consciência do quão difícil será esse processo de transição, caso venha mesmo o filho do Ancelotti, tudo que isso engloba. É o cara conhecer a gente, conhecer os jogadores, se adaptar, entender o dia a dia, entender calendário, entender o clima. Tem muita coisa nesse pacote. Eu tenho dúvida se a CBF entende tudo isso no momento, mas está otimista, né? Então, deixa com eles. Porque eles estão entendendo o tamanho. Pô, ninguém reparou na minha camisa laranja aí, não, pô? Deus Eu fiz do uma céu, propaganda cara. aqui. Pô, A gente falando aqui de Brasília, que eles falam de Brasília. Tá linda essa camisa. Perdeu de novo, né? Pena que o resultado não tá acompanhando a sua elegância, Desculpa, hein, Bubu. Mari, a gente tentou aqui. Bom programa aí pra vocês, tá? Isso, boa, Felipe Mota, gostei. Bruno Agostinho. Gostei. Tá 3 bom, contra Bruno 1 aqui, Agostinho. ó. 3 contra 1. Essa família é muito linda. Tchau pra vocês. Bom Nossa, programa. Tchau! Grande Brunão. Vai pra lá, vai pra lá. Poluição e suor não precisam fazer parte da sua pele. Novo Gillette Mac 3 Carbono, com carvão ativado e máxima lubrificação. Remove impurezas da pele. Com Gillette, você está sempre pronto. Futebol 90, chegando e no clima de animação de segunda-feira, no embalo de Bubu. Olha só a vontade do homem. Lágrimas nos olhos. Já já Bubu ao viver a cores pra vocês. Ancelotti segue na discussão. A seleção brasileira pretende esperar o italiano. Você esperaria ou virou uma novela mexicana? Tem também a história do Filipão, trocou um Atlético pelo outro Atlético. O que você achou disso? Pisou na bola o Big Phil? Ou ele tá mais é que certo? Estaremos juntos na empreitada para conseguirmos os objetivos traçados por todos nós. Ainda sobre o furacão, notícia que deixa o torcedor apreensivo. Na verdade, duas. O Bento e o Vitor Roque na mira do futebol europeu. Procurar aprender com o Lewandowski seria maravilhoso. Futebol 90 no ar, vambora. Tem muita coisa pra gente falar. Saúde, Tá gostoso? Ó, vamos lá. Vai dar certo, vai dar certo. Futebol 90, fã de esportes, eu desejo pra você uma segunda-feira melhor do que a minha. Porque olha só Não é mole, amigo? a eles vão estar com a companhia que eu gente. tenho. Não, mas eu falei que Rodrigo você vai ter que aturar, eles vão ter que aturar Rodrigo também, pô. Bueno aqui, Zé Elias ali, Pedro Ivo passa. Dona Passa Maria Helena. Pedro Ivo, na esse cara aí. segunda-feira pacífica que eu desejo Dona Maria pra Helena, um todos beijo no vocês. coração da senhora. Eu vou mas ficar igual o não Zé, da senhora, vou ficar aqui Não, assim, quando precisar, assim que é bom. Cara, Fã de Esportes é o seguinte, o programa hoje é um pouco menor, nós vamos ficar juntos até as 2h30. Mande seu vídeo na tela, mande sua mensagem na hashtag, daqui a pouco vou até ligar aqui o Twitter, esqueci. Depois... Seguinte, turma, a gente vai de imediato... Boa tarde, tudo bem, Pedrão? Tudo bem, não tô enxergando nada, mas tudo bem. Tudo bem? Eu conheço esse mundo. Tudo bem? Espero que seja. Você também? Tudo bem? Tudo bem, muito É bem. isso, eu gosto já do boa tarde pra gente Isso, parar Obrigado com as ao Figurino formalidades. por essa homenagem. É isso, A Holanda não maravilhosa. pegou a fase, mas a minha camisa É isso, Tá limpando a vai, Holanda. cara. Ô, Bubu, a gente Fez falou os aqui com a dois jogos, chefia. perdeu E aí? os dois. Você só vai poder falar sobre a camisa agora. Daqui pra frente não É pode isso. mais. Já falei, a abertura é mais Acabou, importante, é o acabou, destaque. acabou. Não é assim que funciona? Então o vamos destaque? aproveitar depois desse momento de auge, que é só ladeira abaixo, depois para um Pra frente, intervalo é só comercial. pra trás. Pra, na volta, falar de seleção brasileira com as informações de Pedro, a coisa tá difícil. Peter. Que isso, nem começamos bem. Pedro Ivo Mendes, seleção brasileira, Ancelotti, tem a história O do óculos é Filipão. Peter. Eu quero Peter falar Ivo com Mendes. vocês de Atlético Peter Mineiro, Atlético Paranaense, Vamos falar Filipão. também sobre a vida pessoal do Bubu na Pessoal volta. do aí. Bubu. Ai, não, Não, beleza, vamos não. falar da minha... F90, oferecimento. Vai pra cima, faz um Sporting Bet aí. Pode acontecer com você. Melhor, viaje mais tranquilo com a Assist Card.
pedreira, hein? Irmão, chama no talento e vai pra cima. Pode sonhar. Quando o seu time vai pra cima, você vai junto. Sporting Bet é referência. O site mais seguro e mais completo pra você fazer a festa na palma da mão. Vai pra cima você também. Faz o Sporting Bet aí. Ei, você. Sim, você. Que tá indo de férias sem Assistcard. Você já pensou que você pode ter uma dor de garganta? Você sabe falar paracetamol em italiano? Com a Assistcard, você é atendido por WhatsApp e no teu idioma. Pode acontecer com você. Melhor, viaje mais tranquilo com a Assistcard. Amor, você não sabe o que aconteceu. Eu acordei assim, é só piscar. E troca. É só piscar. E troca. Amor, esses óculos não estão meio velhinhos? Não, Peraí. Esse óculos aqui, ele vale desconto nas óticas Diniz. Começou o Enjoei Troquei das Óticas Diniz. Seus óculos antigos valem R$200 de desconto na compra de óculos novos. Aproveite e troque o seu. A&Q by Dolce & Gabbana. For him. And the new fragrance for her. Tá querendo comprar o carro zero? A hora é agora. Só a Fiat dobra os descontos do pacote do governo. Fiat Cronos apenas R$ 71.990. Fiat Pulse só R$ 89.990. Aproveita. Essa é a Wise. 50 moedas, 170 países, um cartão para ser do mundo. Ser de Cancún, ser de Roma e economizar com 1,1% de OF. Baixe o Wise App hoje. Poluição e suor não precisam fazer parte da sua pele. Novo Gillette Mach 3 Carbono, com carvão ativado e máxima lubrificação. Remove impurezas da pele. Com Gillette, você está sempre pronto. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Avatar, o caminho da água. A nossa família é a nossa fortaleza. Reviva a aventura de um fenômeno ganhador do Oscar. Sempre que quiser, no Disney Plus. Fantástico. Eu vejo você. Avatar, o caminho da água. Vamos lá, estamos de volta e o nosso primeiro assunto é a seleção brasileira e é a história do Ancelotti. Eu vou começar com o Pedro Ivo Almeida, com o famoso status do momento. Aliás, eu vou fazer um comparativo, meu caro Pedro Ivo Almeida, com um episódio que eu vivi na Fórmula 1, que foi quando saiu uma notícia. Teve uma notícia que quando saiu umas 33 pessoas falaram, conforme eu disse, porque cada um disse uma fase de ano, que era o Kimi Raikkonen ser o substituto do Schumacher na Ferrari. Começaram a falar em 2004, 2005 e 2006, quando ele assinou. Todo mundo, mesmo os que falaram em 2003, quando o próprio Kimi falou assim, não, eu acertei em 2005, falaram, conforme antecipamos. Essa história do Ancelotti eu já ouvi umas 30 vezes, o vai, o volta, o vai, o volta. Status do momento, porque em Pedro Ivo Almeida, eu acredito. Rapaz, Pedrão, e aí? Devagar, hein? Já. Teve gente aí que... Tô brincando, tudo bem? E aí, Pedrão? Um abraço a você. O status do momento do Bubu ainda se recuperando, né? Sim. Da pancada emocional. Talismã, A gente né, vai falar disso depois. Teremos vídeos? Vamos pedir. Você não vai pedir isso, não? Não é só... Não, rapidinho, antes de qualquer coisa, pedir pra mandar vídeo. Nosso WhatsApp, o pessoal já sabe, 11 96 195 9108. Fala de Ancelotti, Zé. Fala também se o Bubu tem que bloquear a ex-namorada ou deixar lá na rede social dele. Isso. Ele tá em dúvida. É isso aí. Era uma estratégia. Aqui, agora já tá tarde aqui embaixo, ó. Manda seu vídeo, selfie, deitado. Bloqueio, pra não gente. bloqueio. Cuidado com o 11 deitado. 96 195 91 08, que o Bubu hoje ele vai querer ouvir a sua opinião sobre o Ancelotti também, sobre a seleção. Mas o mais importante é bloqueio contas comerciais. Não, mas agora pode falar sério, né? Agora acabou, não vamos mais falar da camisa laranja. Sério? Nem do namoro do Bubu. Ô, Felipe, eu entendo quando você fala... Ex-namoro.
de que muita gente já vinha falando do Ancelotti, a situação, mas é que, de fato, a gente tá indo e vindo, né? A gente teve uma cena nova, né, na semana passada, que era o que o Edinaldo trabalhava como discurso de que ele ia aproveitar essa janela da seleção, essa passagem da seleção na Espanha, agora em Portugal, né? Hoffmann já está lá em Portugal. Semana passada o Linares acompanhou lá na Espanha. O Edinaldo queria aproveitar essa janela da seleção na Espanha, na data FIFA, para se aproximar de fato do acerto que ele acreditava muito com o Ancelotti. E de fato o Edinaldo sentou com o Ancelotti 2 vezes e é nesse fato novo que ele aposta. Foram 2 conversas pessoais com o Ancelotti e a sinalização que ele recebeu do Ancelotti é que sim, ele topa. Como foi definida a espera até o meio do ano que vem, o Ancelotti toparia para o meio do ano que vem. Mas era um acordo verbal, era uma sinalização e a CBF acredita muito nessa sinalização positiva. O que tem de garantia? O que tem de garantia é nada, é a palavra após 2 encontros do Ancelotti com o Edinaldo. Não tem nada assinado, não tem definido como vai ser essa transição, tem uma ideia na cabeça do Edinaldo de como pode ser essa transição, que não seria nada de muito novo no momento, já tem um novo treinador já para os jogos eliminatórios de setembro. É muito difícil que fuja da tendência de ser o Ramon ainda comandando nesses jogos. Claro que talvez... Esses jogos, mesmo que dure esse 1 ano, né? 6 jogos de eliminatória. 6 jogos de eliminatória nesse ano. São 3 datas, 2 jogos em cada um. São 6 jogos de eliminatória esse ano. Tem uma janela, data FIFA, em março do ano que vem, já acertado no amistoso contra a Espanha, na Espanha, e um outro adversário na Europa também. E aí você tem 2 jogos em junho, entre o dia 3 e o dia 11 de junho do ano que vem. Ocorre que La Liga se encerra no final de maio do ano que vem, porque é ano de Copa América, Eurocopa, acaba um pouquinho antes. La Liga se encerra antes. Aí teria que saber como seria essa liberação, porque tem jogo dia 3, dia 11, nessa janela de junho do ano que vem, e depois tem Copa América. A ideia do Edinaldo é já ter o Ancelotti para a Copa América. Tudo é uma ideia da CBF, do presidente Edinaldo. É o que ele acredita. O que ele acredita é isso, após as sinalizações que ele ouviu em reuniões pessoais com o Ancelotti, algo que ele não tinha tido de forma pessoal. É isso que ele acredita, por isso que surge assim como essa novidade. Mas está todo mundo falando do Ancelotti. Mas não tinha exatamente esse tal encontro pessoal que a CBF diz ter acontecido. 2 encontros na semana passada, por isso sobe um pouco esse tom do acerto. Mas é um acerto que a CBF acredita. Ancelotti não falou, Real Madrid não falou e muito provavelmente Edinaldo também não deve falar até o final do mês. Até porque não há um acordo, não tem nada assinado e ainda está estudando como é que vai ser feito. Mas a CBF não trabalha mais com essa história de plano B, quem seria um outro treinador, se não for o Ancelotti vai ser quem. Na cabeça do Edinaldo é o Ancelotti, porque ele ouviu das pessoas, do Ancelotti, do próprio, que essa espera para o ano que vem poderia ocorrer. E por que se espera? Porque em conversa com líderes da seleção, os jogadores verbalizaram, foi uma escolha do Edinaldo, né, consultar os jogadores, a gente pode concordar ou não, mas verbalizaram que vale a pena esperar. Então, se vale a pena esperar, Edinaldo partiu para a espera. Com essa sinalização, ele acredita ter um acordo com o Ancelotti. Não tem nada assinado, não tem nada definido, não tem nada já estabelecido de como seria essa transição. Filho. São ideias, porque o filho do Ancelotti é auxiliar dele, assim como outros nomes podem fazer essa transição. Mas não seria nada para agora, já para setembro, para comandar a seleção, ou ele largaria o Real Madrid. Não, o filho dele também tem contrato com o Real Madrid, então teria que ser um processo. Vai ser pensado mais para frente. No momento não tem nada sobre a mesa de acordo sobre essa transição, que tem uma ideia. E o Rio correndo para o mar, naturalmente o Ramon deve comandar a seleção nesses jogos eliminatórios ainda. Até o início do ano que vem, até a virada de dezembro para janeiro, é muito pouco provável que haja algo oficial, seja da boca do Ancelotti, da boca da CBF. Então acaba que vai ficando, vamos vivendo essa novela ainda. Mas, reforçando, a CBF acredita sim que já tem esse nome definido, que já tem esse martelo batido, que já tem esse acordo selado pelos encontros da semana passada que o presidente teve com o Ancelotti. Mas, Pedro, só uma coisa, é o que você falou, não tem contrato, tal. Vamos supor que os caras em 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, é isso mesmo, ele vem em junho, tal. Não se pode fazer um contrato, vai ficar só na palavra. O que você tem é, como tem um contrato até o meio do ano que vem, em algum momento o Ancelotti sinalizaria ao Real que não gostaria de ficar. Mas isso é o que a CBF acredita. É bom frisar. Não é isso é a verdade absoluta dos fatos e não vai mudar mais. Só que a CBF acredita. A CBF acredita muito na sinalização que ela ouviu do Ancelotti. E se planeja com base nisso. Agora, se vai ser assinado em janeiro, se vai ser assinado em julho agora, se vai ser assinado só em junho do ano que vem, isso não está definido. Por isso que eu não falaria que tem um acerto. Porque acerto é o preto no branco, é assinado, é a tinta no papel. Isso não tem nesse momento. A CBF quer sentar mais uma vez, seja com o staff de Ancelotti, com o procurador, mas com interlocutores, para tentar selar e carimbar como é que vai ser esse caminho. No momento, tudo que se tem é projeção e muito otimismo da parte da CBF, que não trabalha mais com outro nome. E aí? Até porque... Boa tarde, Felipe. Prazer, boa tarde, Bubu. Boa tarde a todos que estão assistindo, Pedro. Assim, eu acho que, dependendo, nós sabemos como funciona a questão do futebol, né? O futebol é resultado. Existem algumas situações que serão novas esse ano para o Real Madrid. Primeiro, pelo que nós estamos vendo, e ontem fazendo o programa no Sport Center com o Bruno e tal,
existe uma transição, uma renovação nesse Real Madrid também, né? Parece que... Bom, a história do Mbappé e tal. Mas o Benzema já saiu. Tem alguns jogadores que estão chegando, né? Então isso tudo vai ser como irão se adaptar ao Real Madrid. Depois, tem uma situação nova, que vai ser nova para todos, que é a posição do Vinícius, né? Do Vini Júnior, como embaixador contra o racismo, toda essa situação, como as pessoas na Espanha irão reagir a esse tipo de coisa. Lembrando que depois do que aconteceu em Valência, o Vini Júnior não jogou mais da Espanha, não participou mais de mais nada praticamente, né? Então nós não sabemos o tipo de pressão, como as pessoas irão reagir, como o próprio Vini vai reagir a determinadas situações e como o próprio Ancelotti vai administrar esse tipo de coisa. Nós não sabemos, que são situações novas. Paralelo a isso, a voz vai continuar sempre, vai para o Real Madrid, vai para a seleção brasileira, é treinador de seleção brasileira, vai para a seleção brasileira. Estamos esperando acabar o contrato para ir, porque agora a voz, praticamente as notícias serão dadas dessa forma. Como que o Real Madrid vai lidar com, talvez, né, a falta de resultados ou a falta de como gosta de dizer o Bubu, performance, né, da equipe do Real Madrid durante a Liga, o Champions League, todos os campeonatos que eles irão disputar. A gente não sabe como é que funciona isso. Você lembra do Lopetegui? Do Lopetegui na Espanha? Ele caiu antes da Copa, quanto tempo? 5 dias? 5 dias. Então assim, a gente não sabe porque acertou com ela. Sim, a gente não sabe como isso vai funcionar, como isso de fato vai ser a realidade do dia a dia do Real Madrid. Talvez a gente fale de 2024, talvez final de 2023 agora, meio do ano, o Real fale, não, beleza, obrigado. Isso tudo é projeção, né? Claro. Porque não tem algo no papel, né? Reforçando, não tem algo no papel de que o Ancelotti se apresenta à seleção brasileira em junho de 2024. O que tem é uma sinalização positiva de que esse acordo verbal está feito. O que tem é isso, mas não dá para falar porque o que o Zé falou, não se sabe. Não é... Eu acho muito pouco provável, mas aí você tem uma campanha que oscila, uma pancada em El Clássico, uma eliminação precoce em Champions, a coisa muda. Mas também você tem uma grande campanha, uma campanha muito positiva, a coisa pode mudar do lado de lá. Tudo que a gente traz aqui, é bom frisar, tudo que a gente traz aqui, do nosso lado, é uma interpretação do que o Edinaldo passa às pessoas próximas, até quando a gente entra em contato com ele. A CBF tem esse otimismo muito grande e dá como certa a chegada do Ancelotti, porque para ela esse acordo não vai ser rompido, ninguém vai roer a corda, ninguém vai dar para trás. Isso é uma visão da CBF. Ah, Pedro, mas você está falando que a coisa está sacramentada? Eu não posso falar porque eu não vi nada assinado, não tem caneta no papel, mas a CBF trata isso como certo. A mesma CBF que não tratava como certo há 2 semanas, há 3 semanas atrás. A mesma CBF que pensava se tinha que ter um plano B. Hoje já não pensa nisso, porque confia muito no que ouviu do próprio Ancelotti, do que o Edinaldo ouviu do Ancelotti, após se falarem muitos meses virtualmente, através de interlocutores, através de ex-jogadores, falaram pessoalmente na última semana. Esses 2 encontros é que subiram esse tom da CBF, é que subiram esse tom de algo como temos um acordo. É certo, pra gente é certo que o Ancelotti vem. Então a CBF trata assim. Esse é o planejamento da CBF. Se chegar lá na frente, a coisa desandar, vai ficar muito feio, inclusive, para a CBF, que não tem algo no papel hoje, mas acredita muito que isso vai acontecer. Não tem mais uma busca de plano B, de outro técnico. O que tem agora é entender como é que vai ser até lá. Ramon comanda esses jogos eliminatórios esse ano. A partir de janeiro, o Ancelotti ainda vai estar lá, o Ancelotti vai ter saído, espera para junho, mas eles confiam muito que em 2024 quem vai comandar a seleção brasileira é o Ancelotti. Seja a partir de junho, seja num outro momento antecipado para algum ocorrido dentro do Real. Acho pouco provável, mas é o que a CBF acredita hoje. Temos informações, eu quero também as opiniões, porque, como disse o Pedro, se lá na frente alguma coisa mudar essa rota, vai ficar muito feio. E, para mim, já está um pouco. Que fique bem claro, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo. Quando falaram a primeira vez Ancelotti, eu achei o máximo. Achei um nome legal, vencedor. Quem conhece diz que é um grande sujeito, mas assim, um cara que o Tite, quando ia para a Europa fazer aquele papo, ele emprestava as anotações dele, assim, sabe? Do tipo, eu tô fazendo isso assim, isso assado. Um cara super gente boa, que os brasileiros que jogaram com ele dizem maravilhas. Mas essa coisa, a gente já vai debater a história do Filipão do Atlético Paranaense com o Atlético Mineiro, a gente tem o episódio do Vitor Pereira. Cara, o futebol muda e aqui eu não quero nem induzir que o Ancelotti será um crápula. Não. Esse Real Madrid tá numa linha de tempo, né? Numa timeline de saída de jogadores.
Vai que realmente rola isso, que disse o Zé. Chegam uns caras, aí de fato contratam o Mbappé, dá um encaixe e o Real começa a jogar um monte. Porque de repente ele fala, cara, o Mbappé é novinho, cara. Quero ficar aqui mais um tempo. Você tá abrindo mão a muito vai e vem, vai. Se fosse não, é o seguinte, tá assinado, ele vem, antes já tá vindo fulano, tem um período de regência aí, de transição, vem tal cara. Não é vai rolar. Sabe assim, quando você contrata um serviço pra sua casa, o cara chega, não, fica tranquilo aí, não dá um prazo, não dá um orçamento, fala, vai dar certo. Eu acho isso muito perigoso, Rodrigo Bueno. Eu queria ouvir o que você pensa. Não acho que ciclo de Copa do Mundo, pensando em Copa, ele tem que ser redondinho, azeitadinho. A gente já viu o time ser campeão, inclusive brasileiro, no Catacavaco. A gente viu o que aconteceu com o Marrocos. Mas isso surge naturalmente a dificuldade. Eu tô achando que o Brasil tá criando esse cenário que pode ser um cenário que dê errado. Ok, ele pode chegar também e ser campeão e a gente parecer besta. Mas a gente tem que avaliar o que tá agora. E agora me parece um cenário bem preocupante, Rodrigo. Boa tarde para você, Felipe, bem-vindo. Boa semana para você. Obrigado. Boa tarde eu já falei para todos. Boa tarde, Zé, Pedro, Peter, Parker, Almeida. Fã de esporte. Tá aí o Ancelotti, eu acho que é o seguinte, pelo menos você não pode reclamar que não houve... tentativa. Uma tentativa, uma escolha. Miraram no cara, esse é o cara. Determinaram, é o cara. Então, eu acho que as eliminatórias não são tão... imprescindíveis, importantes, porque o Brasil, de qualquer jeito, qualquer time, qualquer treinador do Brasil vai classificar para a Copa. Então, se a ideia é ter um técnico de ponta, um técnico internacional, vitorioso como o Ancelotti, eu acho que vale a pena esperar. E não acho que o Brasil vai sofrer muito com isso. Para fazer esses amistosos que o Brasil tem feito, contra seleções de segunda linha, de terceira linha, você não precisa do Ancelotti, entendeu? E aí eu vou entrar numa informação que eu tenho, que quem me passou em primeiro, inclusive na semana passada, foi o Rodrigo Cassino, meu xará, grande narrador, Rodrigo Cassino. Semana passada ele me falou, um trunfo da CBF para acertar com o Ancelotti se chama Paulo Roberto Falcão, que hoje trabalha para o Santos, é diretor do Santos, para quem não sabe. O Falcão é muito amigo do Ancelotti, eles jogaram juntos na Roma, são muito parceiros, se falam, se conversam, quando o Falcão vai para lá e tal. E uma forma de seduzir o Ancelotti é usar o Falcão. E como é que funcionaria isso? A princípio, a CBF faria um convite para o Falcão assumir a seleção de forma interina. Ele fazia esse papel. O filho do Ancelotti poderia ser o auxiliar do Falcão. O Falcão ocupar a cadeira de treinador, o posto de treinador. Enquanto o Ancelotti não vem, pode vir o filho, trabalha na comissão técnica. O filho tem contrato com o Real, Bubu. Hã? O filho tem contrato com o Real. Não sei. Eu tô passando essa informação aqui que o Cassino falou e hoje eu tô vendo aqui em vários sites, a repercussão está sendo maior. Sobre a aposenta do Falcão. O presidente da CBF ele falou que ele não queria atrapalhar nenhum clube brasileiro, né? Ele, não quero tirar técnico, profissional de time brasileiro, não quero criar conflito interno, então, mas precisa ver também se o Falcão vai aceitar. E aí, na hora que chegasse o Ancelotti para assumir a seleção, o Falcão subiria de cargo. Seria uma espécie de diretor, né? Teria alguma posição ali dentro da CBF, de administrativa e tal, né? Que, precisa ver primeiro se o Falcão vai ser convidado, né, como tá a gente especulando a possibilidade de ele trabalhar para a CBF, e se ele vai aceitar sair do Santos, né? Aliás, no Santos tem muita gente que critica o trabalho dele, né? Não está sendo muito bem quisto lá, não, porque o Santos tá numa fase muito difícil. Mas eu acho que é isso. Talvez aí você vai ter uma comissão técnica poderosa já desde o começo, né? Pelo menos com nome, com grife, né? Não vai ter essa cara de seleção abandonada como está hoje, né? Parece que a seleção hoje é uma casa de ninguém sabe quem manda, quem apita, quem escala, quem convoca, tal. Pode ser confirmada essa informação, um outro caminho, uma outra luz para a seleção pentacampeã mundial. E aí, o que vocês acham? Agora eu quero ouvir, a gente começou o programa no ponto de vista de informação, agora eu quero a opinião de vocês. Eu continuo achando que, assim, o Ancelotti, aqui 2024, eu particularmente gostaria de ter um treinador na seleção já, né, para você fazer um trabalho. Mas seleção não é, né, tem que estar tudo certo. Você vê o Tite, 6 anos na seleção, pegou o ciclo completo tal, e não deu certo. Aí tem o treinador de Marrocos, que assumiu 15 dias antes da Copa e levou o time onde chegou. Tem o Felipão em 2002, que também pegou no meio da confusão e levou o Brasil ao título. Na verdade, você não tem uma fórmula correta. Exato. Né? Você não tem uma fórmula mágica, é assim, isso aqui vai dar certo sempre. Primeiro porque você está lidando com seres humanos,
São situações diferentes, cada um reage de uma determinada forma. Talvez o que é bom pro Falcão não seja bom pro Ancelotti. Talvez o que o Falcão veja não é a mesma coisa que o filho do Ancelotti. A gente não sabe exatamente. Eu, particularmente, gostaria de ter um treinador. Primeiro, para que você possa ter um pouco mais de organização. Nós estamos vendo uma seleção brasileira, uma CBF, e aí eu vou me basear muito nas informações e nas conversas que tenho com o Pedro sobre a centralização do poder no Edinaldo. Sim. É só ele. Então, assim, você tem que ter um começo, meio e fim de um trabalho. Esse começo, meio e fim, muitas vezes, eu acho que quando chega o Ancelotti, você já vai pegar no meio, né? São 6 jogos de eliminatórias, né? São 6 jogos, são muitos jogos pela frente. Então, eu particularmente acho que a CBF poderia ter contratado um treinador. A seleção brasileira vem em primeiro lugar. Mas, pelo que nós estamos vendo, foi feita essa opção. Vamos esperar o Ancelotti. Como informações que eu tenho de amigos que trabalharam com o Ancelotti, meu irmão também jogou com alguns jogadores que jogaram com o Ancelotti, são as melhores informações possíveis. São as melhores informações possíveis. Como gestor de seres humanos fantástico, um cara ótimo, excelente. Taticamente tem uma base italiana que a gente sabe como é que funciona, que tem uma base competitiva, uma base tática muito forte. Tem um filho que trabalha muito nessa parte de posicionar a equipe, de jogar. Agora, vamos ver como funciona o dia a dia. Uma coisa é você trabalhar no Real Madrid, que você tem todos os dias ali os jogadores, e aí como é que você tá, você sente, como é que sabe, você administra, tal. Outra coisa é você trabalhar com seleção. Seleção se reúne na terça para treinar quarta, quinta e sexta e para jogar no sábado. Então isso é uma coisa mais complicada de ser feita. Isso já é um pouco mais difícil, mas a CBF optou por isso. A gente tem que esperar para ver qual vai ser o resultado. Treinador estrangeiro, treinador nacional, treinador brasileiro, não, treinador estrangeiro. Eu, particularmente, gostaria que fosse um treinador estrangeiro. Para nós vermos realmente, de fato, se o problema são os treinadores. Porque nós já falamos de uma série de outras coisas. De jogador, de ambiente de seleção, de mentalidade de jogador, de formação dos nossos jogadores do Brasil e tal. Colocamos o nosso melhor treinador, que é o Tite, nessas 2 últimas Copas, uma com o ciclo pela metade e outra com o ciclo por inteiro e não deu o resultado. Agora vamos colocar um treinador estrangeiro para ver se de fato realmente o problema da seleção brasileira, a falta de resultado, é o treinador. Então acho que isso é válido. Copa América, eu respeito muito o Ancelotti, mas Copa América não é para a gente levar em consideração. Porque aqui em Copa América nós temos 3 seleções: Argentina, Uruguai, que também está se reformulando, né? Uma nova seleção, e o Brasil. Os demais estão bem abaixo, né? Em termos de qualidade de jogo e qualidade de jogadores para você bater de frente com o Brasil. O Chile passa por uma reformulação, Bolívia e tal. Então, Copa América tá tranquilo. Acho que eu espero Copa do Mundo. Copa do Mundo, sim. Isso que é a minha expectativa. Vamos ver como é que vai ser isso daí. E aí, Pedro, você falou sobre informação. Quero te ouvir. O que você está achando? Você conhece a seleção brasileira há muito tempo, sempre cobre de perto, conhece a CBF. É jovem, ele está começando agora. Não é tão jovem assim, mas mesmo assim, só essa trajetória jovem já é de muito tempo, porque é ali dentro, no front, no bunker da CBF. Você viu o pentacampeonato 2002? Você acompanhou, viu? Não. Eu vou me dirigir ao fã de esporte, respeito ao fã de esporte. Bubu, eu falo fora do ar. Não, tem que ser no ar. Mas agora sério. Ô Mota, me preocupa menos essa coisa do esperar o Ancelotti 1 ano, me preocupa menos. Me preocupa mais o que é a CBF hoje. Porque quando o Zé fala, porque está tudo centralizado na figura do Edinaldo, de fato. O Edinaldo comanda da Granja Comari, ao financeiro, ao jurídico, ao administrativo, à negociação pessoal com o Ancelotti. Então, o Ancelotti daqui a um ano, o Ancelotti não é um treinador ruim. A seleção brasileira não tem peças ruins. Você vai começar um trabalho no meio de 24 para a Copa de 2026. Eu acho que você desperdiça a chance de chegar na Copa América com alguma ideia já estabelecida ali de um ano e pouco de trabalho, e você ter a Copa América como um teste. Mas eles são sempre as seleções sul-americanas. É diferente, é uma Argentina campeã do mundo, é um torneio, tem uma pressão de uma eliminação, ninguém quer ser eliminado em
em mata-mata de Copa América não ir pelo menos a uma final. E aí você vai estar ali iniciando um trabalho. Você vai ter que tirar todo um peso, tratar como início, tratar como tentativa e erro. Eu acho que 2 anos dá tempo de você fazer um trabalho pensando em 2026. Agora, é menos do que você poderia ter em 3 anos e meio, que era o ciclo natural. Preocupa muito mais essa coisa de só o Ancelotti e nada mais, só tem ele, espere em janeiro, espere em fevereiro, espere em março, espere em maio, espere em junho, espere até junho do ano que vem. Então, é o quê? É uma convicção muito forte que o Ancelotti pode ser um escudo para a CBF, é uma convicção que o Ancelotti vai conseguir gerir bem o grupo do ponto de vista comportamental, ou só tem ele do ponto de vista técnico, tático, para trabalhar com essa equipe. É muito mais uma dúvida sobre o que a CBF é hoje, não exatamente... Está tudo muito bem organizado, você tem uma transição muito bem feita e chega o Ancelotti para complementar esse trabalho em junho de 24, é uma coisa. Agora, se você não tem a menor ideia, você está com o Ramon hoje, a ideia é ter o Ramon no início das eliminatórias, não sabe quem começa ano que vem, se é o Ramon, se é alguém do Ancelotti, se é o próprio Ancelotti de saída do Real. Você não tem muito esse norte, não tem muito uma clareza do que é a CBF hoje, está muito fechado na figura do presidente, me preocupa mais do que exatamente o Ancelotti chegando a 2 anos da Copa. Porque o Ancelotti chega, emenda uma sequência, é campeão do mundo, a gente vai ficar aqui com cara de bobo, buscando teoria sobre algo que às vezes não é tão exato, não é tão teórico. O Filipão assume, né, se eu não me engano, 2012 ele não faz o ciclo inteiro, né? Quase não 2001. O Tite chega em tese na última, né, com o Tite chega em Luizão tese muito festejado a Copa de 18, um trabalho de 2 anos não, só, mas, então. Então, Pedro, mas aí esbarra o que eu falei quando joguei pra ele. Não existe modelo de sucesso definido. Olha o Marrocos. O técnico do Marrocos assumiu então, foi 3 meses citei. antes lá. Então, foi exatamente o que eu citei e foi exatamente o que eu falei que o Brasil já foi campeão em 70. Não existe modelo exato. Só que agora, isso acontece naturalmente. Existe algo que a casa precisa estar funcionando bem. É isso. E eu não sei se hoje essa CBF funciona tão bem do ponto de vista de gestão da seleção. A seleção brasileira, hoje, ela não tem um comando. Hoje, quem comanda a seleção brasileira é a figura do Edinaldo. O Edinaldo que escolhe se é o Ramon, se não é. O Edinaldo que escolhe quem vai convocar 2 dias antes. O Edinaldo que escolhe quem vai conversar com o Ancelotti, no caso dele na Espanha. Não tem exatamente a figura de uma gestão ali, como teve ou com o Juninho, ou com o Edu, ou com outros coordenadores, ou com o Parreira sendo coordenador em alguns momentos. Então, assim, hoje você não tem essa figura. Então, é muito mais esse vazio de ideia que a CBF... A CBF tinha um departamento de seleção muito bem estabelecido. Sim. O que deixou de ser esse departamento para colocar tudo nas mãos do Ancelotti, você praticamente está entregando a chave ao Ancelotti e dizendo, faça dar certo. Pode dar certo. O Ancelotti é um multicampeão. A seleção brasileira tem muitos valores. Você pode ter uma sequência de 2 anos ali, chegar bem na Copa e ganhar, mas pode não dar e você está apostando tudo, a chave na mão do cara. Eu acho que poderia ser algo maior, mais pensado, mas ficou aquela coisa muito à espera do Ancelotti. Se tiver que esperar 1 mês, eu espero. Se tiver que esperar 6, eu espero. Se tiver que esperar mais 1 ano, que aí já vira 1 ano e meio de espera, eu espero também. Então isso me preocupa mais do que exatamente, só tem 2 anos para trabalhar. É isso, me preocupa a questão do esperar e o esperar sem garantia, assim. Por que sem garantia? Me preocupa na visão pessoal, porque isso, pode chegar aqui e dar certo, exato. Mas eu também acho que a seleção brasileira é uma das poucas propriedades brasileiras, falando como marca, falando como símbolo, que é algo sacro. Eu sei que isso é perigoso, falar assim, o cara tá de costas para a televisão, fala o que esse cara falou? Mas uma coisa importante, existe uma liturgia envolvendo a seleção e não acho que esteja sendo tratada assim nessa negociação. E é isso que eu acho. Porque quando a gente fala, mas as seleções, elas não são iguais aos clubes na Europa, mas peraí, é porque também lá na Europa as ligas são mais fortes que as confederações. E isso não é o caso aqui. A seleção brasileira é uma instituição mais rica do que clube. Eu entendi, eu vou acrescentar para você terminar a sua Não, é mais ou menos isso. Há quanto tempo nós não ganhamos uma Copa do Mundo? 21 anos. 21. Nessa última Copa do Mundo, quem foi o jogador camaronês que fez o gol? Aboubakar. Antes da Copa do Mundo, o Aboubakar falou assim, a seleção brasileira já não é mais a mesma. Antigamente nós enfrentávamos Ronaldo, aí começou a dar os nomes. Hoje não, hoje a gente já está acostumado a jogar com os jogadores da seleção brasileira. O meu medo maior é que aquele respeito que se tem pela camisa amarelinha, ele começa a falar, opa, peraí, Brasil, como é que é? Não, Brasil já, vídeos. É isso? Isso é um vídeo. Vamos ver um? Vídeo. Vamos ver, com o celular deitado é sempre perigoso. Com o celular deitado, vamos ver
O que chegou? Falei da Holanda, por favor, hein? Ninguém falando da Holanda. O Bubu pediu... Mas, pessoal, falando de seleção brasileira, vocês acham mesmo que a camisa mais pesada de seleções do mundo, a única penta, deveria mesmo esperar por um interino 2 anos até que o outro venha? Vocês não acham que é muito tempo perdido? E outra, não é tratar a seleção como segundo plano? Vem um interino, fica aí, depois vem o outro. Será que não tem outro técnico para assumir isso? O que vocês acham, meus amigos? Aí, aqui é o MC Fanfarrão de Guarulhos. Passou da hora. O treinador da seleção brasileira é Fernando Diniz. Acredite. Valeu. Estamos aqui, ó. Vamos parar com essa brincadeira de Ancelotti aí. Queria dizer que o Bahia vai ser o melhor time do Brasil. Não vai demorar, certo? Queria dizer que é uma vergonha ficar esperando por Ancelotti. Que a seleção brasileira é a camisa mais pesada do mundo. Bora ver isso aí, Edinaldo Rodrigues. Valeu! O pessoal não tá paciente não, ninguém quer ficar esperando o interino. Então, mas o que eu ia dizer é exatamente sobre isso. O Brasil começa a ser olhado de forma diferente. Quem poderia imaginar que um jogador, e aí por favor não me interpretem mal, mas um jogador africano de Camarões, uma seleção que não tem tanta tradição no futebol mundial, falasse o que ele falou. Sim. Né? Ninguém. Então se imagina, se Camarões está pensando nisso, jogadores do Camarões estão pensando nisso, você imagina outros jogadores, outras seleções. Então eu acho que o Brasil precisa começar a se preocupar. Eu acho que o Brasil precisa se preocupar com a mensagem que está sendo passada. O Brasil é a camisa mais pesada. A camisa mais pesada porque ganhou 5 títulos. Mas hoje em dia, com toda essa globalização, essas informações e a sociedade, o mundo em que nós estamos vivendo, peraí, mas ganhou 5 títulos, quando foi o último? É o que está passando agora com a Itália. A Itália, mas não ganha, não joga, não chega na Copa do Mundo. Tá chegando, sim, mas a seleção não chega. Então, assim, isso tudo é muito perigoso para o Brasil. É muito perigoso. Como nós estamos falando aqui, pode dar certo, pode não dar, foi uma escolha feita. Eu, particularmente, volto a falar. A seleção tem que ser mais importante de qualquer treinador do mundo. Também acho. Qualquer treinador do mundo, seja Ancelotti, seja Capello, seja Guardiola, qualquer um. A seleção brasileira é uma instituição. A seleção brasileira, em alguns anos atrás, ela representava o povo e continua representando o nosso país. E precisa ser olhado de formas diferentes. Mas tem aqui, como nós estamos falando, sobre a centralização do poder, o cara que quer bater no peito, quer falar, eu que contratei, fui eu que fiz isso, fiz aquilo, é a minha opção. A gente não sabe, como eu falei, pode dar certo. Mas eu, particularmente, acho que deveria ter contratado um treinador antes. Vamos fazer o seguinte, a gente já vai falar de Felipão, mudança de Atlético para Atlético, mas agora o assunto é o Corinthians, porque nós vamos conversar com o gerente de futebol do Corinthians, o Alessandro. Ele está conosco, está com nossa reportagem ou ele está já diretamente conosco? O Luciano Borges está com ele, aliás, trazendo o Alessandro para bater um papo conosco. Alessandro, ótimo tê-lo conosco. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde a todos. O prazer é sempre todo meu. Estou muito bem acompanhado aqui com esse grande amigo. Estou à disposição aí para conversar um pouquinho com vocês. Grande jornalista da história do jornalismo esportivo brasileiro. É o seguinte, Alessandro, vamos lá. Pausa da data FIFA, o Corinthians num ano muito complexo, muito conturbado. O que essa pausa traz de respiro para processar o que está acontecendo e projetar um segundo semestre diferente, já que a gente tem janela, tudo mais. O Corinthians tem possibilidade de se reforçar para a sequência do ano? Uma pausa importante, né? Na verdade, esse é um período cobrado por todos os clubes, por isso eu faço questão de parabenizar o Júlio, nosso diretor de competições da CBF, porque tivemos já uma pausa na temporada passada e todas as previstas para essa temporada, elas rigorosamente seguirão à risca, né? Um período de trabalho onde aqueles atletas convocados praticamente retornam aptos a serem utilizados aos clubes, com exceção aí dessa primeira partida já, né, nessa próxima quarta-feira, porque o atleta que jogar na terça, ele não vai ter condições nenhuma de no dia seguinte defender as cores do clube. Mas assim, é um período importante, um período de trabalho, um período de treinamento, de absorver metodologias, conceitos táticos, período do treinador também com os próprios atletas. Nós estamos aí no nosso último ano de gestão,
2 anos e meio de muito trabalho, de muita dedicação, bastante coisas positivas sendo entregue de uma maneira geral para a nossa instituição, mas que na sua grande maioria das vezes ela só é vista quando a bola entra, né? Quando os resultados da equipe de futebol ela acontecem. É a nossa cultura, é assim que o futebol no Brasil funciona. A gente precisa ter sempre muita clareza, muita segurança daquilo que está sendo feito e se a gente voltar um pouquinho no tempo e não precisa ir tão longe assim, olhar o primeiro semestre de 2021 para o que ocorreu, para esse estado atual hoje do Corinthians, as mudanças são bem significativas, mas que elas só serão elogiadas e vistas quando se alcançar um título, como quase ocorreu na temporada passada, ou se nessas próximas competições que estamos em plena disputa, o clube se colocar numa posição diferente, que, convenhamos, não é uma posição do Corinthians estar assim tão próximo de uma zona de rebaixamento. É natural que esteja nas quartas de final, mas almeja muito mais, respeitando sempre o próximo adversário, no caso o América Mineiro. Lamentavelmente fomos eliminados da Libertadores da América e bastante claro que perder 2 jogos em casa dificilmente te leva a uma classificação. E tem aí a possibilidade da Sul-Americana e continuidade no campeonato internacional. Então a gente segue trabalhando bastante. Falando um pouquinho e pegando o final da tua própria pergunta sobre contratação, é o que o torcedor mais quer ouvir, né? O torcedor não quer falar de gestão, de boas práticas, de processos, de departamentos, de ordem financeira, pelo menos alguns deles, mas a gente tem trabalhado também nessa janela, bastante otimista com relação ao Matias Rojas. Existem outros nomes sendo trabalhados com a comissão técnica e que a gente espera também, dentro do que for possível e justo para o clube de uma maneira geral, trazer para fazer parte do nosso elenco, que na minha visão é um elenco extremamente competitivo, e eu não tenho dúvida nenhuma que os nossos atletas e o nosso corpo técnico mostrará isso ao longo do segundo semestre, que está muito próximo de iniciar. Bueno. Alessandro, prazer falar com você, ter a sua participação aqui no F90. Eu queria falar de comissão técnica, né? Porque eu acho que o que pegou muito para o Corinthians nesse ano de 2023 foram as trocas. Teve aquela escolha com o Cuca, teve muito protesto, acabou saindo. O Luxemburgo também não era uma unanimidade, estava fora do mercado, muito tempo sem trabalhar. Depois veio um auxiliar. E certamente você participou de reuniões, de escolhas para apontar caminhos e tal. Então eu queria saber de você se a maior dificuldade do Corinthians foi acertar um técnico. Depois da saída do Vitor Pereira, daquele jeito meio traumático, o corintiano até hoje não esquece. Vocês tiveram dificuldade de acertar a mão na comissão técnica? Eu faço até questão de recapitular, então, desde o nosso primeiro momento, né? Nós fizemos a primeira troca, que foi com o Mancini, né? O Mancini trabalhou no ano anterior livrando a equipe de um rebaixamento. Depois de um estadual não como esperávamos, fizemos uma mudança. Vem o Silvinho e leva a equipe para Libertadores e classificação da vaga para essa importante competição. Depois, numa instabilidade do Paulistão, a gente faz novamente uma troca, vem o Vitor e fica até o final da temporada, onde ocorre uma mudança novamente no comando técnico. E convenhamos, né, a única coisa que o presidente de um clube, um gestor, um diretor de futebol quer fazer é mudança nessa área técnica. A maior intenção de um gestor hoje é que mais continuidade possa ocorrer nessa posição. Mas a gente precisa sempre reconhecer que você tem o externo, você tem uma pressão, você tem uma torcida que ela é muito forte e intensa, e ainda bem, né, porque essa é a camisa, essa é a nossa grandeza. O torcedor ele tem uma participação muito importante na história do clube, e não de hoje, e assim vai ser sempre. Mas a única coisa que nós gostaríamos é repetidamente mudar o comando técnico, quando há uma mudança, porque infelizmente as coisas não vêm caminhando muito bem. O Fernando iniciou o Campeonato Paulista, também muito bem a Libertadores, mas novamente por um momento de instabilidade ocorre-se uma mudança, e tem a chegada do Vanderlei, que muito bem conhece a casa, que é um treinador vitorioso. Então, no meio disso tudo vem o Cuca, que não há nenhuma intenção do Corinthians em que ele tivesse saído, e sim por uma iniciativa dele, por tudo aquilo que ele viveu, né? Muito injustamente passou
conosco num período muito curto de 6 semanas, de 6 dias, não tinha dúvida alguma, nós na verdade não tínhamos dúvida alguma de que daria muito certo, um treinador muito competente, vitorioso, para aquilo que ali diagnosticávamos que era importante ter, mas ele praticamente foi cancelado e não teve oportunidade de vivenciar um pouco mais o Corinthians, como somente uma ocasião ele conheceu, que foi na vitória do jogo da volta contra o Remo. Ali ele realmente conheceu o que é ser Corinthians, uma vitória espetacular, onde ele montou todo o plano estratégico, decisões de quem começaria, mudança ao longo do jogo e a vitória depois. Estamos com o Vanderlei num momento ainda instável nosso, né? A gente precisa encontrar um melhor equilíbrio e principalmente fora de casa, e fora de casa ocorreu com todos esses treinadores que eu passei aqui para vocês. Esse realmente é um dos indicadores que o clube mais precisa melhorar e mais precisa trabalhar, jogar fora de casa. Tudo bem que em casa nós temos sim o nosso torcedor apoiando muito, mas a gente veste uma camisa que você precisa saber jogar fora de casa e dentro de casa também. Então a gente tem que assumir que algumas decisões elas não foram boas, porque quando você muda a decisão, ela realmente possa ter tido algum equívoco, mas você tem que sempre analisar o que te leva a mudar. Nós não mudamos porque simplesmente gostaríamos, longe disso. Como eu disse para vocês, o presidente de um clube, de uma instituição, ele não quer mudar um treinador jamais. E o Duílio muito bem disse na temporada passada, em algum momento até de instabilidade do nosso treinador daquele momento, que se ele quisesse renovar o contrato dele pela temporada seguinte, assim faria. É que algumas coisas vão ficando pelo tempo, não são mais ditas, mas a gente que está num processo bastante claro de gestão de 3 temporadas, buscando fazer aquilo que o clube realmente precisa, a gente tem muita clareza e sempre vai estar aqui também para assumir todos os erros, todas as escolhas ruins que também acabam acontecendo. Pedro. Alessandro, só pegando carona essa gestão, no planejamento, em tudo que vocês pensam, e você fala que não era intenção do clube que o Cuca saísse. Mas quando vocês avaliaram, vamos no Cuca, vamos tentar o Cuca, vamos contratar o Cuca, houve algum debate sobre o cenário que poderia ocorrer? Do tipo, havia um risco ali, estava sendo falado, não foi algo que surgiu depois que o Cuca começou a comandar o time. Houve esse debate, vocês acharam que dava para ir em frente com o Cuca e depois ele acabou mudando? Teve dentro desse planejamento estratégico, você falou, uma avaliação do risco que seria uma pressão enorme e uma possível saída dele, que seria mais uma troca de treinador num curto espaço de tempo? Ou vocês acharam que aquilo ali estava tudo bem, que não teria esse debate, que não teria essa pressão toda? Na verdade, toda decisão numa grande instituição como a nossa Corinthians, ela é feita sobre análise do que pode ocorrer imediatamente a uma aquisição e a uma definição, sendo ela uma escolha. Em muitas ocasiões ela indica sinais de riscos, mas riscos pequenos que nada que com o passar do tempo e bem administrado e com os resultados você passaria por cima disso. E o que eu posso dizer para você é uma coisa bastante clara, cara. Os riscos quanto ao nome do Cuca nem se comparam quanto a outros que passaram aqui. Então, por isso mesmo, a gente teve muita tranquilidade que talvez poderia ocorrer alguma situação um pouco mais negativa, mas que pela confiança na competência, no trabalho e nos resultados, acabariam dando certo. E eu não tenho dúvida alguma que o resultado aconteceria. Mas houve aquela onda que, convenhamos, que ela teve uma negatividade tamanha, a ponto de trazer uma situação emocional muito ruim. E por mais que todos ali gostássemos que o Cuca tivesse permanecido, para ele foi a gota d'água, foi o momento dele se retirar e pensar nele, família e em outras coisas que não vem ao caso aqui, eu que convivi somente 6 dias com o Cuca mencionar, Mas essas análises, elas são muito criteriosas e não são feitas por uma, por duas ou por 3 pessoas, por muita gente, por ferramentas, e eu garanto para você que a do Cuca não chega aos pés sequer de muitos treinadores que inclusive passaram pelo clube e que nada ocorreu. Mas eu quero passar a bola para o Zé Elias, mas quando você fala de outros treinadores, você está falando do ponto de vista esportivo, não pessoal, ou pessoal, assim, no sentido de gente que teria problemas pessoais maiores do que os tamanhos que a gente viu do Cuca, só para ficar claro, é do ponto de vista esportivo. Desculpa. A nossa análise, ela envolve tudo.
tá? Ela envolve muitos indicadores. Ela tem a parte institucional, ela tem a parte desportiva, ela tem a parte pessoal, né? Ela não envolve simplesmente o externo, por exemplo, ou simplesmente a parte técnica. Envolve muita coisa, é uma análise muito criteriosa, muito difícil de se fazer, de se estudar, né? Um documento que você elabora deste profissional e você passa a estudá-lo sobre todas essas frentes. Não, beleza, eu só quis deixar claro porque, obviamente, o caso Cuca ele envolvia muito mais o extracampo do que a capacidade como técnico do treinador. Pois não, Zé Elias? Boa tarde, Alessandro. Tudo bom, senhor Zé Elias? Prazer estar falando com você. Antes de mais nada, um forte abraço. Alessandro, eu queria perguntar o percentual do Yuri Alberto. E ainda incluiu 3 jogadores, o Duqueiroz mais o Robert Renan. Mas nas negociações não foram reveladas qual o percentual que o Corinthians permaneceria com esses 2 jogadores, tanto do Duqueiroz e também do Robert Renan. Queria saber como é que funciona, como é que está essa diferença, por exemplo, de que era 10 milhões, passou agora, não é nem 10 milhões, né? Passou o Mantuan, o Corinthians vai ganhar 1,2 milhão. Como é que vai funcionar toda essa engenharia? Qual o número de fato real que custou o Yuri Alberto e os percentuais do Duqueiroz e do Robert Renan? Se você puder abrir pra gente quanto o Corinthians permaneceu nessa negociação com os direitos, né, desses jogadores. Um abraço, prazer estar falando com você. Fala, Zé, um forte abraço a você, amigo. É sempre um prazer muito grande aí poder falar contigo. E você trouxe aqui uma resposta que ela é uma pergunta, na verdade, que ela é muito complexa, porque ela tem ordem financeira, divisão de direitos econômicos, de transferência ou não de direitos federativos. Então, ela é bem técnica, ela é bem específica. Eu vou tentar resumir, viu, Zé, e não me privar de responder, só não quero aqui passar algo que seja incorreto, né, por envolver tantos atletas. Os atletas que foram em definitivo foram o Duqueiroz, o Robert Renan, né, e agora há uma discussão e um interesse do Zenit em também ter definitivo o Gustavo Mantuan, né. Na operação permanência definitiva do nosso atleta Yuri Alberto, envolve ali vários percentuais para se chegar num valor que correspondesse à transferência do atleta em definitivo como venda. E assim ocorreu, né? Na verdade, Zé, às vezes a gente não passa informações mais de tudo que realmente ocorreu por uma questão jurídica envolvendo as informações não serem divulgadas. Isso, quando diversas operações e negociações a pedido dos clubes, ela pede sigilo. Mas ela está publicada, os contratos desses atletas e operações são publicados no sistema da FIFA para que realmente não tenha nenhuma dúvida de quais percentuais estão para Corinthians, foram transferidos para Zenit. Inclusive a FIFA, com o passar do tempo, ela vem sendo muito criteriosa nas negociações, avaliando cada uma delas, e se houver algum ponto de desconfiança ou que esteja errada, ela convoca os clubes para apresentar novos documentos e entender melhor. Mas não existe nenhuma falta de entendimento ali. O que se discute agora, na verdade, é uma vontade do Zenit em ter o restante do percentual dos direitos econômicos do Mantuan, que nós temos hoje 40%, em definitivo, né? E aí, mas até então nós não recebemos nenhuma proposta, nenhuma oferta a respeito disso, então não dá para se falar um valor, Zé. O único valor que dá para se dizer é que o Mantuan foi emprestado com o passe fixado em 10 milhões de euros, tá? Depois já não existe mais esse valor como opção, porque o percentual se reduziu, e se o Zenit quiser hoje contratar em definitivo o atleta Mantuan, ele tem que fazer uma oferta sobre os percentuais que o Corinthians tem. Lembrando que o direito federativo, né, ele está sobre a instituição Corinthians, então o Corinthians negocia e tem o poder de negociar esse atleta. Bom, eu sei que nosso tempo está esgotando, a gente está recebendo aqui você tem também aí, né, a história do... Vou jogar para você, Pedro, a história do... Nosso departamento do digital está acompanhando a entrevista deste momento do Júnior Moraes ao podcast do Denilson. Só para... Manda aí, Zé. Manda aí, Pedrão. Só porque aquela declaração acabou sendo um pouco mais forte, fez barulho, e o Júnior também deu a versão dele. Quando você chama o Júnior Moraes de mentiroso e covarde. E aí ele rebate, não entrando muito em polêmica ou devolvendo ataque, mas ele fala, olha,
eu cumpri as minhas obrigações do começo ao fim. Não entendi por que desse ataque pessoal. Queria se você pudesse explicar se tem algum motivo, se você mantém o que você disse sobre mentiroso e covarde, até para esclarecer quais foram os motivos exatos e por que ele não entendeu, que a torcida poderia entender um pouco melhor. Acaba sendo um pouco dessa guerra de versões. E até, Alessandro, para você comentar, eu vou ler as aspas literais. Ele disse: ele pode me criticar por não ter feito gols, por não ter sido uma grande contratação, até aí faz parte. Agora, falar do pessoal, falar de coisas que não são verdade, passou do limite. Eu cumpri com a minha obrigação no começo ao fim. Não, eu posso, não sei se vai estender a pergunta, mais alguma coisa? Não, basicamente esclarecer. Talvez eu tenha interrompido, me perdoe. Não. Imagina, vamos lá. É só que ele não entendeu o porquê da questão do covarde e mentiroso. Posso, Alessandro, é o Zé Elias, posso passar o que foi passado? É o seguinte, você tomou essa atitude, né, de falar porque vocês estavam conversando, né, de forma amigável, e ele, de forma, né, sem avisar vocês, foi lá e entrou na justiça de forma clandestina, entre aspas, escondido de vocês, sem comunicar, e vocês receberam a intimação de forma... ficaram surpresos com isso. É isso? Claro. Bom, primeiro a minha declaração, vocês me conhecem, longe de ser tão duro com algum profissional, eu posso utilizar várias palavras aqui e elas serem palavras respeitosas, a ser tão fortes como aquelas duas que eu tive que colocar, porque eu me senti daquela forma. Eu, como gestor, que num belo dia, 2 horas da manhã, depois do telefone da minha doutora, de uma ligação da nossa médica: olha, o Júnior está com o Moraes, está no hospital tal, eu falei: me passa o endereço que eu faço questão de olhar o que está acontecendo com o atleta, eu quero acompanhar nesse momento. E saí do lado da minha esposa para 2 horas da manhã entrar num hospital com ele, para ficar com ele por horas, junto com o meu enfermeiro e junto com a doutora Ana. Mas dou esse exemplo e dou os 3 últimos exemplos, que foram reuniões minhas com ele, né, por iniciativa de ambos os lados, para tentar chegar a um consenso e a uma rescisão amigável, para justamente o Júnior sair dali como um cara de caráter, de ter tomado a melhor decisão, não conseguiu entregar bons resultados dentro do campo e por uma escolha técnica de não sequência no clube, vamos então chegar a um consenso, tem a proximidade de uma janela, assim você fica livre para decidir o seu futuro. E se o juiz que recebeu o pedido daquele processo, ele aplicasse o sigilo, que foi o que as partes do Júnior solicitou, no dia seguinte ele estava no CT conversando comigo para uma 4ª reunião. Então, para mim, isso basta. E tudo tem um limite, né? Eu vou ser sempre muito fiel a tudo que eu estiver ouvindo e escutando do outro lado. Quando me provarem ao contrário, eu preciso falar e me manifestar como assim eu me manifestei. Então, foi realmente isso. Em 3 ocasiões, depois de apresentar planilhas para ele de tudo aquilo que envolvia os valores a uma rescisão, eu chego no CT e vejo uma matéria no Globo.com. Eu peguei o processo que o meu departamento jurídico recebeu e mandei por WhatsApp para ele. E não obtive resposta até agora do Júnior, porque provavelmente naquele dia eu iria novamente chamá-lo para uma conversa para saber se a gente seguiria para uma rescisão ou não. Então, assim, tudo diferentemente daquilo que eu conversei por horas em 3 ocasiões, ele estava fazendo o contrário. E não é contrário ao Alessandro, é contrário à instituição. A instituição que abraçou ele quando ele veio num momento muito difícil, isso pessoal da vida dele. A instituição que acreditava muito que ele pudesse, dentro do campo, defendê-la ao nível que essa instituição de mais de 35 milhões de torcedores merece. Então, assim, não tem nada pessoal. Tem o Alessandro, que é gerente, que ocupa uma posição de defender a instituição e estava, naquele momento, recebendo informações completamente contrárias ao que ele e o advogado dele faziam fora do CT. Então foi por esse único motivo que a minha manifestação foi um pouco mais dura e que eu lamento muito que tenha ocorrido, mas ela é muito verdadeira. Alessandro, queria te agradecer com a reportagem da ESPN, uma ótima sequência de campeonato. Boa semana para você, Alessandro. Obrigado, um abraço a todos aí, boa semana também. Abraço. Agradecendo ao Luciano Borges, que fez todo o papel lá com o Alessandro de separá-lo para essa entrevista exclusiva, esclarecimentos importantes de o Corinthians, que passa por um momento bastante conturbado nesta temporada 2023. Rápido intervalo e na sequência falaremos sobre Felipão e a saída de um Atlético para o outro. Não tem nenhum vídeo aí?
Aposte nos seus esportes favoritos na Betano. Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias, com as melhores cotações. Abra sua conta na Betano e receba até R$500 em bônus. Betano, aposte no que você acredita. Eu acordei assim, é só piscar. E troca. Amor, esses óculos não estão meio velhinhos? Oh, não, peraí. Esse óculos aqui, ele vale desconto nas óticas Diniz. Enjoei e troquei das óticas Diniz. Seus óculos antigos valem R$200 de desconto na compra de óculos novos. Hagen Q by Dolce & Gabbana for him. And the new fragrance for her. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Esse eu não uso desde o verão passado. Ai, tá com cheiro de guardado, vou ter que lavar de novo. Amiga, experimenta Downy concentrado. Com menos de meia tampinha, a roupa guardada vira roupa perfumada. E o perfume dura a festa toda. Bora? A noite rendeu, né? Que nem Downy. Quer fazer depilação a laser com até 80% de desconto? Vem agora para Espaço Laser. Começou o Espaço Off. Disparado a melhor maneira de economizar muito na Espaço Laser. Todo mundo vai brilhar com a pele lisinha nessa super promo. Aproveite até 80% de desconto na maior rede de depilação a laser do mundo. Mais voa. Promo bom assim passa mais rápido que o nosso laser. Acesse espaçolaser.com.br e aproveite essa super promo por tempo limitado. Everybody wanna take my picture. Number 4, I'm a 10 on the Richter. Name fresh on your lips like a swisher. Won't be nobody else that's sicker. Even in my worst, I'm still the best. Hello, Moto. A sensibilidade dos dentes, ela se manifesta como uma dor que causa extremo desconforto. O creme dental Sensodyne, ele age na sensibilidade e resgata o conforto e a qualidade de vida do paciente. Eu recomendo o Sensodyne porque funciona. Vamos lá, são 2 horas e 3 minutos. Vamos acelerar agora para um assunto que tá tendo... Não, os vídeos vão chegar depois. O pessoal tá votando mais curto, eu não quero hoje... O pessoal tá votando aí se o Bubu tem que bloquear a menina. Não, estão votando. Caramba, os caras não esquecem isso, cara. Ele não... Opa! Temos aí momentos... Não. Problemáticos. Sem querer, tu viu o nude ali? Nudes? Não. Seria melhor do que o que eu vi. Minha psicanalista tá me escrevendo aqui, tá? A gente vai agora entrar no vocês estão me levando à loucura. O Felipão trocou o Atlético Paranaense pelo Atlético Mineiro. Vamos falar sobre esse assunto, porque nas redes sociais, durante o fim de semana, eu vi muito debate. Inclusive de gente que fala assim, quando o Vitor Pereira trocou o Corinthians, traiu o seu discurso, a história da sogra, foi pro Flamengo... paulada. Mas aí não estão debatendo o Filipão, estão debatendo os comentários. Como diz Rafael Prats, são os comentaristas dos comentários. É isso. Não, porque o Filipão vai na sexta, né? Mas a questão O Felipão a questão diretor, né? ele sai do Atlético Paranaense e vai para o Atlético Mineiro, são times de mesmo grupo da Libertadores, e o Felipão disse um dia antes de acertar que para time brasileiro não seria mais técnico. E aí, primeiro, o que vocês acham de Felipão no Atlético Mineiro? E segundo, traiu o Furacão? Senhores, com vocês. Eu acho que
futebol brasileiro é isso aí. Vai sempre buscar o Felipão, vai sempre buscar o salvador da pátria, vai sempre buscar o gestor de vestiário, vai sempre buscar o Luxemburgo, porque pensa muito pouco no... Ainda que o Alessandro ali estava falando, né? São muitos processos, muitas avaliações, muitas análises criteriosas. Pensa-se muito pouco no resto, no todo. Eu acho que a situação do Vitor, ela foi criticada. A situação do Filipão tem quem critique. Isso aí não torna o caso ou melhor, ou pior, ou diferente. O que eu acho é o Galo não está buscando exatamente um trabalho, não está buscando exatamente um projeto técnico. O Galo quer um projeto de comando para tentar salvar uma temporada. E nem acho que o trabalho técnico e tático do Kudê era ruim, pelo contrário. A questão do Kudê foi fora de campo. O Galo está tentando buscar aquela velha fórmula que resolve a curto prazo. Não exatamente vai trazer um treinador português, dar tempo a ele, projetar, porque talvez o projetar já caiu numa competição, pode cair em outra, aí talvez fique complicado, perca um ano. Então vai ali, não vai exatamente num projeto técnico, vai alguém para segurar as pontas. O Filipão, como tantos outros, acaba mordendo a língua, né? Porque o Zé fala, há uma dificuldade muito grande em largar. Tem uma aposentadoria no ano passado, tem uma entrevista para a Nádia, às vésperas da ceia, dizendo que não treinaria nenhum time do Brasil e depois vai acabar com tal. Fiquei muito lisonjeado com o convite, com o projeto. E é o que acontece no futebol brasileiro. Tem pouca novidade, mas aí depois também não gostam quando a gente fala que é sempre assim. Que é sempre a mesma ladainha, é sempre o mesmo papo. A partir de agora, quando o treinador anunciar a aposentadoria, a gente vai ter o benefício da dúvida. Será que parou mesmo ou daqui a pouco ele vai salvar algum clube? Eu não tenho dúvida em responder essa pergunta do GC. É traição. Traição está na moda, inclusive. Traição está na moda. E é o seguinte... Calma aí, fale mais sobre. Não, traição está na moda. O Vitor Pereira saiu como traíra do Corinthians. Todo mundo ficou chamando a traíra. O que o Filipão fez é igual. Mas olha... Eu acho que talvez seja pior. Não. O Vitor não tinha contrato. Ele escolheu não ficar. Eu sei, mas ele falou a história da sogra, usou um pretexto ali que ninguém engoliu e tal. E o corintiano se sentiu traído. Pô, o cara tá saindo dizendo que vai voltar pra Europa, porque a sogra não sei o que, o cara volta outro dia tá no Flamengo. Então, é lógico, né? Aí você pode falar todas essas coisas, né? Todo mundo, né? Não, mas acabou meu contrato, não, mas mudou a situação, minha sogra melhorou. Traição. O Galo tá no mesmo grupo da Libertadores do Furacão. Sim. São adversários. Então, ainda estão disputando posição. O Filipão veio pro Furacão acreditando num projeto, né? Deram uma tremenda carta branca para ele, de técnico, de diretor, de tudo, tá aqui. O Furacão é um clube ambicioso que cresceu muito nesse século, tal. Apostar no Filipão era ter um nome grandão, um cara com história de Libertadores e tal. E aí o Furacão veio o cara trocar por um outro clube brasileiro, sendo que ele falou que não ia mais treinar clube brasileiro, da mesma chave, com um nome praticamente igual, né? Digamos assim, né? Por que de projeto? Porque vai ter uma arena, e a gente sabe que o Atlético Mineiro é o time que tem mais dívidas, né? No Brasil. Sei lá, o torcedor do Furacão tem todo o direito, e eu acho que esse é o sentimento, de traição. Pô, o cara tava aqui, a gente valorizou o cara, apostamos no cara, projeto, o time é competitivo, briga por títulos. O cara fala, o que o Atlético Mineiro hoje é tão superior para ele trocar a gente aqui, entendeu? Então, eu acho que isso, para mim, entra no pacote da traição, que aqui no futebol brasileiro é muito comum, né? E aí, técnico, o Dorival, larga o Ceará para pegar o Flamengo, o Rogério, larga o Fortaleza. Isso tá bom, mas aí você vai falar, mas tem multa, o cara cumpriu o contrato, pagou a multa, saiu, é direito. Você pode fazer o que você quiser aí, você não sei o que tal. Mas as pessoas, né, eu especialmente posso falar, é traição. E aí? Eu me preocupo com o Paulo Turra. Eu especialmente, eu queria entender depois dessa frase. Porque... Não, essa frase deixou no ar muita coisa. Não, Zé, deixou no ar, tá muito claro. Deixou no ar. É que... tá no meio da novela aí. Mas eu, assim, brincadeiras à parte, eu só me preocupo com o Paulo Turra. Porque o Felipão já tem quantos anos, o Felipão? 74. Você acha que o Felipão tá preocupado se o torcedor do Atlético Paranaense vai pensar se ele foi traído ou não? Não. Nem aí. O Paulo Turra, só que, pelo que eu li, pelas informações, pagou o pato, né? Porque o Paulo Turra ficou, ele queria ficar no Atlético, ele falou, não tem nada a ver com isso, e aí ele foi mandado embora. Qual a imagem que o Paulo Turra vai ficar nesse momento? Se ele vai ser ligado a essa imagem do Felipão, se ele está independente, se, olha, fui mandado embora porque acharam que eu estava com o Felipão, tudo isso eu acho que me preocupa, porque ele está começando uma carreira como treinador.
né? Ele foi auxiliar do Felipão um bom tempo, e eu acho que isso que se eu fosse o Paulo Turra, eu ficaria preocupado. A imagem que ele irá permanecer perante essa situação. Em relação ao Felipão, assim, eu não sei quais são as cláusulas contratuais, aquilo que de fato poderia acontecer, ou estou liberado, não estou liberado, sou treinador, não sou treinador, a gente não sabe. O dia a dia também, segundo algumas informações, fontes, o dia a dia, como é que funciona também, como é que funcionava, não sei se estava tudo perfeito e correto para o Felipão de uma hora para outra aceitar esse tipo de convite, até porque, como você falou, o Felipão tinha dado uma entrevista dias antes dizendo que não, até porque acho que quando foi perguntado, né, se ele trabalharia no Atlético, ele falou que não trabalharia em nenhum clube brasileiro. Então eu particularmente, Felipão já gato escaldado, já tomou banho de água fria, de água quente, já tomou banho de banheira. Já não tomou banho. Já sabe tudo exatamente o que está fazendo e as suas consequências. O Atlético também. O Atlético fez como o Pedro falou, modus operandi. Eu preciso identificar um treinador para o imediatismo, que eu preciso agora, é o Felipão. Vem cá, Felipão. E assim sucessivamente. Acho que daqui a pouco um outro clube vai fazer da mesma forma. Você vê diferença em relação ao Vitor Pereira? Eu vejo diferença porque o Felipão não é treinador, o Felipão é diretor. Mas deixa na mão, né, Zé? Mas eu acho também nisso, que deixou na mão, mas tem mas um papel só uma coisa, o Atlético Paranaense está sem treinador por opção do isso sim. Mas já reflete os que se sentiram atraídos, né? Mas ele escolheu. Mandou o Turra embora de birrinha, assim, os caras sacaneou. Não que eu acho o movimento do Felipão a coisa mais republicana do mundo. Sim. Não, mas só para comparar casos distintos. Eu acho que foi errado também. Se você deu uma entrevista, o Felipão poderia ter falado, não sei, futuro a Deus pertence, eu estou aposentado, talvez eu possa voltar, quem sabe para o Grêmio para encerrar a carreira como treinador, pela ligação que tem, não sei. O Felipão poderia ter evitado essa entrevista de falar, não trabalharei mais em clube brasileiro, porque justamente vai passar essa imagem de traição. Né? De, poxa, falou uma coisa e no dia seguinte você fez outra. Mas isso que me incomoda, Zé. Mas o futebol brasileiro, infelizmente, é assim. Porque eu sei que o mercado é assim e eu acho que várias trocas de comando, beleza, é um mercado. E geralmente quem se dana é o técnico. Só pra entender também que não tem santo na parada. Hoje você é o traído, amanhã você tá traído. É isso. Tornou esse ambiente permissivo. O problema ninguém pagar de coitado. A diferença do Vitor Pereira, só que eu acho que o que ele errou foi em colocar uma coisa familiar, da forma como ele colocou. Ele poderia muito bem chegar e falar assim, não, olha, acabou o meu contrato, eu vou embora, né? Faz parte, até porque quando ele se apresentou, ele falou, meu contrato é apenas 1 ano, porque eu vivi uma situação na Arábia, eu queria sair, eu me senti amarrado e tal, e isso não caiu bem, isso eu não gostei, então eu faço contrato de 1 ano. Mas se você for analisar como foram feitas as situações, você pode colocar na mesma prateleira. Fala uma coisa e faz outra. Isso você tá correto. Por que eu trago isso para vocês também? Porque o torcedor se incomoda. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o Flamengo, tanto na história do Vitor Pereira, quanto na do Dorival. Quando dispensa o Dorival, que sacanagem. Mas quando o Dorival sai do Ceará, ele pode. E aí o torcedor, ele fica filtrando a nossa postura. E aí muitas vezes eu concordo com eles, entendeu? Mas nisso eu acho que você está certo. Nisso eu acho que você está certo. As posturas, entendeu? As posturas foram iguais, né? A postura tanto do Felipão como do Vitor, a palavra, não trabalharei, e no dia seguinte você acerta. Então o torcedor tem esse direito e ele pode se sentir assim, né? Porque ele escutou da própria palavra, da própria boca do Felipão. Mas nós, como analistas, como comentaristas, a gente sabe exatamente como é que funciona o futebol. A gente sabe exatamente. Por isso que eu falei aqui no meu primeiro comentário que a minha preocupação é a imagem que o Paulo Turra irá permanecer, porque o Turra não tem nada a ver com isso. Sim. Não tem nada a ver com isso. Ele vai seguir a vida dele, né? A gente não sabe qual clube ele vai poder trabalhar agora ou não, qual vai fazer uma oferta para ele, e vinha fazendo um bom trabalho. Todos os objetivos foram conquistados com o Turra. Então é isso que é o meu sentimento. Agora, em relação ao Felipão, como eu falei, tem 73 anos, já sabe o que está fazendo, já sabe o comportamento. E tem uma coisa também, Felipe, nós não sabemos, e eu não estou defendendo o Felipão, eu estou falando do ambiente do futebol brasileiro. Nós não sabemos as coisas que acontecem no dia a dia dos clubes. Isso é uma coisa que mata a gente, nesse sentido, deixa a gente limitado a determinados comentários. Nós podemos ir até um certo ponto, depois a gente não sabe, porque nos bastidores tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada e a gente não sabe, e aí dá o direito, entre aspas,
o Felipão virar e falar assim, vou pro Atlético. Beleza, obrigado. Sim. Entendeu? Então é lamentável. Não tem muito santo, não tem santo nenhum. Não tem santo. Em nenhum lugar, hein? Exato. Em nenhum lugar, não é só no Brasil, hein? Em nenhum lugar do mundo, em termos de futebol, existe esse tipo de situação. Porque ao mesmo tempo que você está conversando com o treinador, você já está mandando o outro embora porque você já quer colocar aqui. 6 meses antes na Europa funciona dessa forma. 6 meses antes você já está fazendo o teu planejamento para o ano seguinte com os jogadores que irão sair, os jogadores que irão chegar, e são todos do mesmo empresário. Muitas vezes o empresário trabalha para mim, trabalha para o Pedro e trabalha para você, Felipe. Ele está fazendo o seguinte, você e o Pedro jogam na mesma posição. O Pedro sai que eu vou trazer o Felipe para tua posição, tá bom? E você, Pedro, vai lá pro Bubu. Aí, ô Zé, espera um pouquinho que eu tô esperando o Bubu cair para eu poder colocar você no lugar. É assim que funciona o futebol. Cama pronta. Sim, é assim que funciona o futebol. Infelizmente, é dessa forma. Vamos fazer o seguinte, o Alexandre Matos, homem de futebol do Atlético, falou nesta... Não sei se foi no fim de semana, né? Vamos colocar... foi no fim de semana, isso mesmo, foi sábado mesmo, entrevistar o GE, né? Dirigente do Atlético. Estamos falando de 2 Atléticos, eu precisava claquetar que é o Paranaense. O Filipão é uma perda muito grande. Gosto muito do profissional e da pessoa e todos sabem disso. Para mim, um pai. A gente não esperava, até pelo que ele estava demonstrando, que estava muito feliz. Mas o Felipe é um profissional de desafios e decidiu seguir, respeito isso. Tem mais uma tela, agora vamos com muita calma analisar o cenário, porque foi, repito, inesperado. É uma perda irreparável. O que ele fala na primeira... do Turra. O que ele falou do Turra? Fiquei quase comovido com a fala dele. Por que ele não falou do Turra? O que tem a ver o Felipão com o Paulo Turra? Felipão era diretor. Paulo Turra é o treinador. O que tem a ver uma coisa com a outra? Em tese, quem bancava saiu, então eles não queriam bancar? Dá essa impressão. Porque assim, a gente tem birrinha, dorzinha de cotovelo, né? Tipo, ficaram ofendidinhos com o Filipão. Paulo Turra era o braço direito dele, depois a coisa meio que se inverteu o papel. Quer saber? É emocional isso aí. É decisão emocional? Decisão emocional. Passa o contato da psicanalista. Mas o que me pega nessas histórias o Paulo Turra, a gente discutiu outro dia no Sport Center, os objetivos do Atlético Paranaense até aqui estão acontecendo, mas a performance, muita gente pode falar, daria eventualmente para imaginar um Atlético jogando mais. Aí eu não sei, eu te pergunto, a decisão é birrinha, vai junto, ou de um cara que havia questionamento interno e quem segurava era o Filipão. Você fica mais com qual das duas? Não, mas aí vamos analisar. Campeão paranaense, invicto. Tá na Copa do Brasil, se eu não me engano. Tá, pega o Flamengo. Tá na Copa do Brasil. Na Libertadores, classificou em primeiro... Eliminou o Botafogo, líder do brasileiro. Classificou na Libertadores, é o primeiro time do grupo classificado, tranquilo, com o Atlético Mineiro, com o Libertad... Chave difícil. Chave difícil, classificou. O que você espera? Você acha que você vai conseguir jogar o time todo dia bem? Todo dia? Não. O futebol ele tem altos e baixos. Você tem que administrar uma série de situações, por exemplo, de elenco. O elenco do Atlético Paranaense é um elenco homogêneo. Pega o grande craque do Atlético Paranaense. Vitor Roque, que vai embora, e o Fernandinho, que era o cara que vinha fazendo a diferença também em termos de liderança, de posicionamento em campo, de postura e tal. No mais, você tem ótimos jogadores. Então, é um elenco homogêneo que você sabe exatamente o que eles vão te dar. Tá ruim pra você, competitividade pra caramba, que é essa equipe, de forma organizada. O Paulo Turra não entregou os resultados? Vejam os grandes confrontos, os confrontos realmente mais difíceis. Como o Atlético se comportou? Como foi como diz o Bubu, né, a performance do Atlético Paranaense? Então, eu sinceramente, o Alexandre Matos poderia explicar o porquê que mandou embora o Turra. Porque resultado, ele entregou todos os resultados possíveis dentro de um planejamento que deve ter sido feito desde o começo do ano. Então, o Alexandre Matos que tem que resolver. Eu, particularmente, não mandaria embora. A impressão que dá realmente é que ele estava lá porque o Felipão estava bancando. Mas os resultados são independentes ao Felipão. Os resultados foram feitos no campo. Posicionamento, classificação, bons jogos. Então, eu particularmente... A decisão deve ter sido de cima, né? O chefão do Petralha ali, que é ele que manda prender e soltar ali, né? Provavelmente. Pra gente arrematar, o que você imagina... Aliás, pra arrematar, temos 2 minutos. Palhinha de cada um. Felipão no Galo, de um time que parecia estar melhorando, teve aquele bololô com o Cudê, foram 2, né? Aquele episódio anterior e agora. O que dá pra projetar nesse Galo com o Felipão?
Se não vai ter a evolução tática com bola que poderia ter com o Kudê, eu acho que vinha apresentando, e a tendência era de melhorar ainda mais, vai ser um time competitivo. Acho que é isso que eles buscam. Precisa ser competitivo para não cair em mais uma mata-mata, não escorregar em Libertadores, um eventual oitava de final quase garantida, não escorregar, não vacilar, porque já perdeu o mata-mata e talvez a distância possa se ampliar no Campeonato Brasileiro e depois ficar ruim de correr. Então, um time competitivo, minimamente. Um ambiente de menos barulho, o Filipão tentando contornar, segurar um pouco as pontas de um ambiente de um Galo que se jogava bola, tinha um ambiente muito barulhento, né? Ou era atrás, ou era o Kudê explanando alguma situação interna, ou era algo que tinha que se resolver. Então, por isso, os 4 R's lá, os mecenas, buscaram o Filipão. O que dá para esperar nesse momento, a curto prazo, e o que ele busca, é isso. Não vou dizer que eu acho que vai ter uma mudança radical, uma ruptura de estilo, vai ter uma evolução a partir do estilo do Filipão. Não, eu acho que vai se preocupar muito em segurar o ambiente, ser competitivo e não sair demais um mata-mata. Porque se você parar para pensar, o Filipão não queria mais campo. O Filipão verbalizou isso. É isso. Então, por que eu vou acreditar que ele agora quer o campo e vai fazer uma revolução tática? Então, assim, que dá para esperar isso. Palinha. Você fez sucesso? Eu tenho que concordar com o Pedro? Não. Eu não gosto disso. Não gosto. Não estamos aqui para isso. Não, é o seguinte, acho que o Filipão tem um rótulo na testa de copeiro. Vai para Libertadores. Vai tentar a Libertadores, que acho que é o maior projeto do Galo, né? Um ano especial, a Arena vai sair, e acho que muito da aposta do Filipão é pra isso. Eu tenho algumas curiosidades, assim, o Filipão voltando pra BH, que é o lugar onde ele tomou 7-1, Mineirão, né? Com rotina. Então, Mineirão ali... Ele e o Hulk. Então o Hulk juntos ali, vai ter um ar ali meio estranho e tal. Tem menos Mineirão também, né? Com a Arena. É verdade. Tem isso também, né? Ele vai pedir, inclusive. Eu acho que é uma aposta. Por mais que seja um cara vitorioso, a gente respeita muito, mas é uma aposta pra tentar ganhar a Libertadores. Ele levou o Furacão à final, né? Do ano passado, pode levar o Galo também. Adoraria te ouvir, Zé, mas não vai dar tempo. Eu fiz de propósito. Dona Maria Helena, a senhora é uma santa, por favor, mas diretor. o filho do senhor... F90.